Meus caríssimos alunos da Faculdade do Direito do SCOM, retornamos hoje à nossa sala virtual para avançarmos no tratamento de nossa disciplina referente à ciência política e à teoria geral do Estado. Nós avançamos de maneira substantiva até aqui, posto que já tratamos da teoria natural e da teoria contratual quanto ao advento do Estado. Na teoria natural, nós priorizamos a figura consular de Aristóteles. Na teoria contratual, versamos a matéria discorrendo sobre Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Agora nós vamos tratar de outras perspectivas referentes às teorias originárias, quais sejam familiar ou patriarcal, força, violência ou conquista, econômica ou patrimonial e endógena evolutiva. E, ainda neste nosso encontro, vamos tratar das chamadas teorias derivadas quanto ao advento do Estado, por fracionamento, por união, por formas atípicas, de tal sorte que nós começamos tratando da questão familiar ou patriarcal. A família não existe desde sempre, como, segundo o seu pressuposto não empírico, colocou Aristóteles. Aristóteles é aquele que nos conduziu à formulação de que a família é a célula máter, a célula materna, a fonte originária da sociedade. E partiu daquele pressuposto que nós explicitamos de que no primeiro dia, da primeira hora da vida social, já existia família organizada com o pater família, com o pai de família, ali exercendo a hierarquia, ali exercendo a autoridade. Este foi um pressuposto não empírico, um ponto a partir do qual pôde Aristóteles avançar na sua argumentação. O que não quer dizer que tenha efetivamente sido assim. É um pressuposto argumentativo, este de Aristóteles. Na realidade da vida social, a sociedade não começou com a família organizada. Primeiros bandos, primeiros as hordas, vigência das tribos e advento de um sentimento clânico, segundo o qual uma consanguinidade se definiu e a partir dela se estabeleceram formas múltiplas de família. A família, portanto, é uma dimensão histórica e social marcada por um sentido evolutivo. Se chegou, portanto, de maneira processual à família. E existem diversos tipos de famílias estudados quer pela sociologia, quer pela antropologia, de tal sorte que o Estado pôde também ser decorrente desse espírito de família ou patriarcal, quer na sua Constituição, quer na sua reconstituição, porque o patriarca, o que é? É um chefe de família e está presente nas mais diferentes culturas. Na sociedade germânica, que se tornou uma sociedade central na história, no mundo medieval, quando da queda de Roma, porque foram as instituições da Germânia que ocuparam o centro da história, trazendo para ali, no lugar do escravismo, o feudalismo, se tem um modelo muito expressivo do que era a família e do que significava o patriarca. Na sociedade germânica, a família é o centro da sociedade, assim como na sociedade romana, o Estado o era. O Estado era. Significa dizer, a família está para a sociedade germânica
assim como o Estado esteve para a sociedade romana. E dentro da família, o pai, o patriarca, o chefe de família, era considerado um Deus vivo. De onde vinha essa tradição de culto ao pai? Vinha da tradição do culto aos antepassados, né? Porque há uma compreensão segundo a qual os antepassados eram deuses que deviam ser cultuados, né? E era em nome desses deuses, inclusive, que se reivindicava a propriedade da terra, porque na terra estavam sepultados os antepassados. E os antepassados eram cultuados como deuses a intervir de maneira encantada na vida cotidiana, na vida social. Então, isso ensina o grupo ao culto à ancestralidade, ao culto aos ascendentes. E o ascendente vivo e mais próximo e visível, quem era? O ascendente vivo, mais próximo e visível, era o chefe de família, era o pai, era o patriarca. Diante disso, se compreende que antes do seu encantamento, ele deveria ser reverenciado por todo o grupo, reverenciado na vida social. Por isso, esta cultura de reverência ao pai, ao chefe de família, ao patriarca. E este patriarca foi um fundador de estados. Onde é que estão os estados fundados por patriarcas? Ora, amigos, nós podemos nos reportar, por exemplo, aos Emirados Árabes. O que são os Estados Unidos Árabes, os Emirados Árabes? São 7 estados independentes, mas integrados, unificados numa federação de estados, sem o desconhecimento de que cada um deles reflete uma família e advém de um patriarca. Foi mesmo um patriarca, El-Said, que realizou esta costura política, esta síntese de formação dos Estados Árabes Unidos, né? Quando da independência do protetorado da Inglaterra. Por quê? Porque ali se tem uma fortíssima cultura de família e o patriarca termina por ser um fundador de Estado, um fundador de emirado, um fundador de sultanato, né? Compreenda-se que, por exemplo, o sultanato de Omã, que é um dos 2 existentes no mundo, né, reflete a presença de um pai de família, de um chefe, de um patriarca, cuja linhagem está no poder desde 1720. É muito tempo? Para nós, sim. Para culturas milenares, não. Mas se nós retrocedermos na história de Omã, nós vamos encontrar outros patriarcas de outras famílias, com outros magistérios perduradouros no tempo, fazendo com que ali se tenha uma clara e serena compreensão de que há um elo entre família e Estado, de que foi da passagem do simples à família que se chegou ao complexo, o Estado, por meio da família e por meio do magistério do pai de família, do chefe, do patriarca. Assim como em Omã, também nos Emirados Árabes. Tá? Assim como nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, né? A família Saúde, né, é que é fundadora do Estado por meio de um patriarca, né? Mostrando a força, né? a possante presença, a capacidade política da família ser o agente fundacional de um Estado, o que é uma realidade muito
peculiar, muito particular e muito significativa, porque Aristóteles já havia nos ensinado que não há ente mais antagônico ao espírito do Estado do que a família. Por que a família? Porque a família, amigos e amigas, é o mais privado dos entes. A família antepõe o seu peculiar interesse ao interesse da humanidade, se necessário for. Primeiro a família, primeiro o seu interesse, depois o mais, depois o resto. Seja esse mais, seja esse resto, a humanidade. Porque a família é dotada desse espírito privatista. E o que é curioso é que Aristóteles reconhece no Estado o mais público dos entes, nascido para transpor o espírito privado, para estabelecer o estatuto do interesse geral. E quando se encontra a família fundando o Estado, este modelo rígido tem que ser relativizado, porque é o mais privado dos entes que propaga o seu espírito na esfera pública, funda o Estado e transpõe para a dimensão do Estado a autoridade de família, criando, a partir daí, o poder hereditário, que é o poder de família. Tá? De tal sorte que uma das formas de constituição do Estado se dá pela família ou pelo patriarca, ou pela via familiar ou pela via patriarcal, porque o patriarca é um chefe de família que é fundador de Estado. E nós encontramos grandes e significativos estados, na hora que passa, tá? Resultantes deste modelo. Quais? Arábia Saudita, família Saúde. Quais? Omã, família Capós. Quais? Emirados Árabes, entre outras, com a família Al-Zayed, que criou os Estados Árabes Unidos, os Emirados Árabes, legitimando esta via como uma possível relativa ao advento do Estado. Que outra via nós temos no espectro das teorias originárias? Nós temos a via da força, da violência ou da conquista, porque é possível realizar por meio da força e da violência a conquista. E a conquista expande as dimensões de um Estado. Funda Estado ou expande as dimensões de um Estado. Veja-se na política de agora. A Rússia, quando integrava a União Soviética, assistiu o exercício de poder por Khrushchev, e Khrushchev realizou a doação da Crimeia para um país que não integrava a União Soviética de maneira central. Uma das repúblicas socialistas soviéticas, que ali se tinha a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se beneficiou do fato de que Khrushchev transpôs o que era da Rússia para esta república. E tudo viveu de maneira pacífica até quando a União Soviética se desintegrou. E da desintegração da União Soviética surgiu essa reivindicação de que a Crimeia voltasse para a União Soviética, com resistências, muito embora na Crimeia 90% da população fosse de origem russa e falasse a língua russa. O fato é que agora
ainda há pouco, recentemente, Putin, por meio da força, da violência e da conquista, recobrou o território da Crimeia e o integrou à União, à Rússia, não mais União Soviética, porque a União Soviética desapareceu. Significa dizer o quê? Significa dizer que pela força, pela violência e pela conquista, se redefine a fronteira de um Estado, como aconteceu com a Rússia de Putin, que recobrou a Crimeia, ou se pode também, por meio da força, da violência ou da conquista, fundar Estado. Aquele que tem a mano militar, aquele que tem a força, pode buscar esta via de conquista de territórios para integrar a seu Estado ou para fundar Estados. O que nós assistimos agora em África, uma guerra intestina entre tribalismos, fundando Sudão do Norte, Sudão do Sul, através de um processo de cisparidade, resulta disso, a utilização da força, da violência e da conquista para seccionar e fundar um novo Estado. Como é que a Coreia do Norte foi fundada? A Coreia do Norte foi fundada por força e por violência, que resultou no fracionamento do que era uma unidade, advindo daí a Coreia do Sul capitalista, a Coreia do Norte socialista. Só Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. Qual é o modelo? A força e a violência, fazendo com que a cisparidade, a repartição, a divisão seja cimenteira de novos estados. Sudão do Sul, Coreia do Norte, Vietnã do Norte, são expressões da fundação de estados por meio da força e da violência, o que pode se dar também pela conquista. Compreendemos nós, então, este fato, esta dimensão, este caminho, esta metodologia, como passível de realizar a fundação de estados, que pode advir também de uma realidade econômica ou patrimonial, de uma realidade econômica ou patrimonial. Vejamos nós o seguinte: na década de 60, Singapura, esta terra dos leões, vivia numa situação de extrema pobreza, de extrema necessidade, levando a sociedade a imaginar que não tinha futuro, que era inviável, que estava fadada ao fracasso. Na altura, se chegou mesmo à realização de um plebiscito para saber que destino conferir àquele Estado autônomo. Se buscava como destino a integração a outro Estado. Significa ainda dizer que se cogitou ali a desconstituição de um Estado autônomo, a sua integração a outro Estado autônomo, levando à formação de um superestado montado segundo estes processos, estes procedimentos, que afinal estavam levando a fenômenos dessa natureza, não é? Porque a inviabilidade econômica ou patrimonial estava estimulando o quê? A desconstituição de um Estado para se integrar a outro, para passar a fazer parte
de outro Estado. Tá? E este processo é um processo, afinal, que nos revela que, por esta via econômica e patrimonial, é possível, sim, quer desconstituir, quer constituir Estados. Né? A via econômica e patrimonial, no caso de Singapura, levou a essa cogitação plebiscitária de que era melhor desconstituir o país, levando-o a este esforço de integração em outra estadualidade, né? Mas é possível também que se tenha um fenômeno diverso. Esse fenômeno diverso, qual é? Ora, o que nós temos? O que nós temos em perspectiva? Nós temos a compreensão de que essa via econômica e patrimonial pode ser também um cenário não de desconstituição para integração a outro Estado, mas a via de verticalização para a fundação de um Estado, porque se compreende que a possibilidade da autonomia, a possibilidade da soberania, a possibilidade organizacional possui uma base material permissiva desta reivindicação, fundar um Estado e postular o seu reconhecimento na ordem internacional. Portanto, há de se compreender que esta perspectiva é não só possível, mas dotada de viabilidade histórica efetiva. O que se compreende, portanto, é que essa vontade política constitutiva de um Estado, ela precisa de uma base econômica ou patrimonial e, quando dela dispõe, ela é permissiva dessa reivindicação constitutiva de um Estado. Imaginemos nós que neste mundo de petróleo e gás, em territórios que outrora poderiam parecer territórios inviáveis, foram plantados estados segundo esta poderosa possibilidade material. Omã, mesmo, aqui me reportei, que é um sultanato advindo de uma organização política de fundo familiar e patriarcal, o foi também por conta de sua viabilidade econômica, com a exploração do Estreito de Omã, por onde passa parte substantiva do grande comércio do mundo e do mundo asiático em particular, pagando taxa pela utilização do Estreito de Omã, que dispõe ainda de uma base econômica ou patrimonial efetiva para perseguir a sua sustentabilidade enquanto Estado, dotado da quarta mais vigorosa moeda do mundo. O que se tem ali, a percepção, o que se tem ali é a compreensão de que o Estado precisa de um fundamento material que lhe dê sustentabilidade. E agora, Omã, que advém deste caminho familiar, patrimonial, dispondo também desta via econômico-patrimonial, da sustentabilidade a seu Estado,
por meio da exploração do Estreito de Omã, por meio da disponibilidade de petróleo, por meio da disponibilidade de gás. Tudo isso permite que se compreenda um efeito no tocante à questão sensível da organização dos estados, que muitas vezes resulta de crescimento endógeno evolutivo. Endógeno evolutivo, que significa o quê? Significa precisamente o fato de que, em face de um processo aquisitivo em que o simples vai se tornando complexo, se postura, em certo tempo, ora, o que nós temos em perspectiva? Nós temos em perspectiva a compreensão de que esta via endógena evolutiva é possível. O que significa essa via endógena evolutiva? Evolução é um processo segundo o qual o simples vai se tornando complexo. Evolução se tem como antípoda, antagônica, anteposta à ideia de revolução. Revolução é ruptura, quase sempre radical, de uma ordem que estava estabelecida. Evolução é, dentro dessa ordem estabelecida, transições se viabilizarem, transições se manifestarem. Essas transições podem conduzir à passagem do rural para o urbano. Desculpem. A passagem do artesanal para o industrial. A passagem do agrícola e pecuário para o comercial e industrial. O que isto representa? A sociedade é feita de transições, de passagens, de trânsitos, segundo os quais ela vai mudando a sua configuração endógena por dentro, orgânica, sem mudar a sua estrutura. O Brasil permaneceu Brasil quando era, sobretudo, uma sociedade agrária. O Brasil permanece Brasil quando é, sobretudo, uma sociedade urbana. O que é isto? Houve uma evolução endógena. Essa evolução endógena pode ser um caminho para a fundação de um Estado. Imaginemos nós que existiram no mundo, até este século XX, vários protetorados que viviam sob mandatos deste ou daquele país central, deste ou daquele Estado nacional. Significa dizer que estes protetorados eram guiados, eram conduzidos, eram administrados por povos centrais. Que povos eram esses que tinham mandatos, que tinham protetorados? Os ingleses tiveram vários protetorados no mundo. Regiões do mundo que viviam sob a administração da Inglaterra. Povos que eram conduzidos, mas pela via da evolução endógena, buscaram a superação desses mandatos, fundando estados nacionais. Quem vivia sob mandatos da Inglaterra? Os povos que hoje constituem os Emirados Árabes. Até a década de 70, o protetorado, o mandato, a administração inglesa ali funcionava. O que se teve é uma evolução endógena, e dessa endogenia evolutiva
houve a superação do mandato, do protetorado e a formação de estados nacionais, recobrando e organizando as nossas ideias. Quais são as vias originárias? A natural, a contratual, a familiar ou patriarcal, a força, a violência ou a conquista, a econômica ou patrimonial e a endógena evolutiva. Como nós as estudamos, natural com Aristóteles, contratual com Hobbes, Locke e Rousseau, familiar e patriarcal, força, violência ou conquista, econômica ou patrimonial, endógena evolutiva, versadas neste nosso encontro com os mais diferentes exemplos de como se chega à formação de um Estado pela via familiar patriarcal, de como a força, a violência ou a conquista são capazes de fundar Estados. Como a dimensão econômica ou patrimonial é permissiva do advento de Estados, ou como a via endógena evolutiva pode conduzir ao advento do Estado. Exemplos, buscando a fixação familiar ou patriarcal, os Emirados Árabes e os sultanatos, em especial o de Omã, com o qual nos exemplificamos. Força, violência ou conquista, os seccionamentos de Coreia do Norte, Coreia do Sul, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Sudão do Norte, Sudão do Sul, com estados que advieram deste mecanismo de força, violência ou conquista. Nós poderíamos, inclusive, acrescentar nesse particular a chamada Alemanha Oriental, que não mais existe, mas foi resultado da força e da violência e da conquista, porque Stalin saiu da Rússia e chegou com uma grande força militar a Berlim, vencendo com a queda de Berlim a Segunda Guerra Mundial. O chamado Corredor Russo foi objeto de uma ocupação militar, significa dizer todo o leste europeu. E através dessa ocupação militar foi formado o chamado Bloco Soviético. Uma série de países e povos que foram militarmente ocupados pela então União Soviética e que passaram a constituir estados sob a égide da União Soviética. A Bulgária, Romênia, Polônia são exemplos deste corredor soviético a caminho da conquista militar da Alemanha para a solução da Segunda Guerra Mundial. E disso saiu um fracionamento, República Democrática da Alemanha e Alemanha Oriental, que também viveu sob a égide, sob a influência, sob o protetorado da União Soviética. Que estados foram estes? Resultantes da força, da violência ou da conquista. De tal forma que a Romênia, a Bulgária, a Polônia, a Alemanha Oriental bem exemplificam a existência de estados nascidos por essa via. A questão econômico-patrimonial aqui foi exemplificada como quem fundou pela via familiar patriarcal o sultanato de Omã teve a seu dispor uma viabilidade econômico-patrimonial. Primeiro, com a utilização do Estreito de Omã. Segundo, com a produção de petróleo e gás, viabilizadores do sultanato enquanto Estado, que dispõe de um fundo soberano dos mais expressivos de que se tem notícia, um conjunto armazenado de riquezas a serviço das gerações por vindouras, resultantes dessa viabilidade econômica ou patrimonial.
e, por fim, a via endógena evolutiva, que é a descoberta de que povos que viviam sob protetorados, sob mandato, sob administração de outros, no seu processo evolutivo, endógeno, orgânico, compreenderam que poderiam eles mesmos fundarem o Estado Nacional e assumirem a produção política e administrativa do seu destino enquanto nação, enquanto Estado-nação, enquanto nação servida por um Estado autônomo e soberano. Outras vias, entretanto, há, que são aquelas referentes às teorias derivadas. Que teorias derivadas são essas? Estados que existem em virtude de seccionamento, de fracionamento, de divisão. Vários deles aqui já foram nominados: Sudão do Norte, Sudão do Sul, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, Coreia do Norte, Coreia do Sul. O que se tem? O que se tem é o fracionamento. O que era um se transformou em dois. E os dois passaram a constituir estados autônomos, estados independentes, estados soberanos. Este processo é um processo segundo o qual o fracionamento, a divisão, passa a ser um instrumento permissivo do advento de novos estados. Na história do Brasil, nós encontramos um momento em que, por suposto, se aspirou à fundação de dois Brasis por meio do fracionamento. Que momento é esse? A chamada Confederação do Equador, que é um movimento político de 1824, reagente à outorga de uma Constituição por Dom Pedro I, que fechara em 1823 a Assembleia Nacional Constituinte e, pela via autocrática, ele mesmo determinou que fosse escrita a Constituição que lhe parecia pessoalmente adequada para o Brasil, fechando a via liberal, vedando a via democrática, embargando o funcionamento da Assembleia Nacional Constituinte, para que se chegasse a um pacto constitucional, não pela via da representação, não pela via da manifestação da nação, não pela via da ética do consentimento, mas pela via autocrática, pela via do príncipe do Estado, pela via do exercício do seu poder unilateral. E esse gesto autoritário de Dom Pedro I, no rescaldo da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, conduziu a uma reação. E essa reação foi a Confederação do Equador, liderada por Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, religioso formado no Seminário de Olinda, mas um humanista dotado de cultura universal, sintonizado com os novos tempos, sintonizado com o pensamento iluminista, sintonizado com a Revolução Francesa, sintonizado com a Revolução da Independência dos Estados Unidos, sintonizado com a Revolução Gloriosa de 1688 na Inglaterra. E estas revoluções, gloriosa de 1688 na Inglaterra, da independência dos Estados Unidos em 1776, francesa de 1789, são as revoluções fundadoras da modernidade jurídico-política. E a tudo isso estava ligado o espírito revolucionário de Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, profundamente vinculado ao melhor espírito
do liberalismo, em especial o liberalismo político. E ele liderou essa reação à autocracia de Dom Pedro I por meio da Confederação do Equador, que foi um convite para que as províncias de Pernambuco até o Maranhão, vale dizer Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Bahia, Maranhão, se dissociassem do Brasil e passassem a formar um Estado nacional autônomo. Esta manifestação política defensora de um verdadeiro pacto constitucional liberal-democrático foi violentamente reprimida com a descida das tropas do Conde dos Arcos da Bahia para Pernambuco e ali com o desbaratamento do movimento da Confederação do Equador e a providência de que, por meio de um banho de sangue, se desautorizasse toda e qualquer hipótese de, por fracionamento, fundar um Brasil do Norte dissociado do Brasil do Sul. Mas é um exemplo de uma tentativa histórica entre nós realizada para que, por fracionamento, se fundasse um outro Estado nacional autônomo, fazendo com que o que era um se transformasse entre nós em dois. De tal sorte que esta é uma via derivada de formação de Estado nacional. Mas como tem o fracionamento, existe também a união. Vários podem se reunir para formar um Estado nacional. E muitas vezes este é o caminho da viabilidade histórica de um Estado nacional. Recordemos-nos de que o hegemon do mundo de hoje, a força hegemônica da vida econômica e política da humanidade, o império chamado Estados Unidos da América do Norte, resulta de uma união. A União Federal ali existente foi negociada, foi pactuada, foi construída e é um dos mais eficazes pactos jurídico-políticos da história da humanidade. Porque ali existia o que antes do advento da União Federal, por meio do pensamento dos federalistas? O que existia ali era um conjunto de colônias da Inglaterra. 13 colônias que viviam à mercê, que viviam exploradas, que viviam subalternas, que viviam conduzidas sem autonomia pela Inglaterra. E quando se tem este movimento emancipacionista, esse movimento nacionalista, esse movimento de dissociação, o que se tem ali? Se tem uma difícil previsibilidade de que aquelas 13 colônias, em se tornando independentes, pudessem vir a constituir um Estado nacional. Mas o fato é que assim foi. Quando da independência dos Estados Unidos, o que se tinha em perspectiva? A real possibilidade de que as 13 colônias que dispunham de 11 moedas, que dispunham de 10 marinhas, passassem a ser 13 estados subdesenvolvidos, 13 estados nacionais periféricos, 13 estados nacionais inviáveis. E, para a surpresa de todos, o que se deu? Por união, houve uma concertação e as 13 colônias que se tornaram 13 embriões de estados nacionais periféricos, subalternos, periféricos e subdesenvolvidos, saídos da subalternidade à Inglaterra, surpreendentemente, nessa concertação jurídico-política, repito,
que é das mais expressivas da história da humanidade, eles tiveram a capacidade de construir, por inspiração dos federalistas, que eram iluministas, tá, nos Estados Unidos, uma união federal. E essa união federal criou uma unidade. E esta unidade, tá, esta expressiva unidade, constitui um dos episódios mais significativos de mudança de status na história jurídico-política dos povos. Porque quem de passado colonial transitou verdadeiramente para o primeiro mundo? Os povos de passado colonial significa dizer os povos que eram colônias, superando o colonialismo e se transformando em estados nacionais, regra geral se tornaram o quê? Estados nacionais subdesenvolvidos. Tá? E agora, com a passagem dos estados nacionais para o mundo dos blocos, que blocos esses estados nacionais de passado colonial estão constituindo? Blocos globalizantes, ou seja, dominantes, ou blocos globalizados, isto é, dominados? Blocos globalizados, isto é, dominados, fazendo com que haja uma constante entre o passado colonial, estados nacionais subdesenvolvidos e formação de blocos globalizados. Regra geral, todo mundo que foi colônia passou a ser Estado Nacional subdesenvolvido, Estado Nacional periférico. E da união desses Estados Nacionais periféricos e subdesenvolvidos estão surgindo o quê? Blocos globalizados, dominados no mundo, que não mudaram seu lugar na divisão internacional do trabalho. O que é divisão internacional do trabalho? É exatamente isto, amigas e amigos, o que cada povo faz na grande máquina de produção material do mundo. O que cada povo faz? Qual é o seu lugar? Ele é exportador de matéria-prima, tá? Ou ele é grande produtor industrial? Ele é exportador de commodities ou ele é gestor de grandes fundos financeiros? Ele é exportador de produtos comerciais, ou ele é um povo de tecnologia hiperdesenvolvida com a chave tecnológica da nova riqueza? Isso aqui é uma divisão internacional do trabalho, é o lugar de cada um dentro dessa máquina de produção mundial de riqueza. Normalmente, os povos de passado colonial, que se transformaram em estados nacionais subdesenvolvidos e integram blocos globalizados, continuam a fazer o que, lamentavelmente, nós, Brasil, ainda fazemos. Nós exportávamos para o Brasil, exportávamos cana-de-açúcar, açúcar e cana-de-açúcar, exportávamos café, né? Exportamos soja. O que é isto? Né? Produtos agrários lançados no mercado internacional. Mudou o nosso lugar na divisão internacional do trabalho? Não mudou. Nós continuamos exportadores de commodities. Isto é que é um lugar na divisão